Você tem dúvidas sobre como escrever uma redação dissertativo-expositiva? Se você tem, fica aqui comigo nessa aula que eu vou te mostrar como planejar uma redação do zero, do absoluto zero, como pensar em ideias para desenvolver essa redação e quais são as diferenças entre a redação expositiva e a argumentativa, que é a mais comum. Agora, se você vai prestar um exame que cobra a redação argumentativa, fica aqui também, porque eu tenho recebido muitas redações argumentativas de pessoas que vão prestar para um exame que cobra a redação argumentativa, só que elas chegam para mim inteiramente expositivas. Ou seja, muita gente não sabe diferenciar, não sabe as diferenças entre uma e outra. Então, essa é uma boa razão para você acompanhar essa aula também. E se você está chegando aqui agora, eu sou o professor João Matos, sou especialista em redação e neste canal eu ensino redação de verdade, ou seja, aquela redação dissertativa boa o bastante para ser aprovada em qualquer banca que você queira prestar. E se esse é o seu caso, se você quer aprender redação de verdade mesmo, já se inscreve aqui no canal, porque aqui você está no lugar certo. Sua banca cobra redação expositiva? Se cobra, deixa aqui nos comentários e deixa qual é a banca que você vai prestar também. Agora, se no seu caso ela cobra argumentativa, e você quer que eu faça uma aula igual a essa aqui, só que explicando como escrever uma redação argumentativa do zero, já deixa aqui nos comentários também que eu preparo. Primeiro, deixa eu falar como que eu cheguei nessa aula, no tema dessa aula. De onde eu tirei a ideia de produzir uma redação expositiva e mostrar como eu fiz? Porque um dos grupos do Facebook do qual eu participo, alguém nesta semana que passou pediu uma indicação de ideias para escrever uma redação, cujo tema era a importância da etiqueta no ambiente de trabalho. Eu percebi ali que algumas pessoas deram dicas, deram uma dica aqui, outra ali, mas pelas dicas eu percebi que muita gente tem uma dúvida, uma grande dúvida, em saber identificar qual é o tipo dissertativo que está sendo pedido. Então eu percebi que essa é uma grande dúvida. E algum ou outro até deu uma dica ali para uma redação argumentativa. Bom, se você quer saber diferenciar uma ou outra, quer saber quando está sendo pedido uma ou quando está sendo pedido outra, já deixa o like aqui que eu vou te mostrar tudo nessa aula. Tá? Já vai deixando o like. Como que eu vou fazer nessa aula? Eu vou mostrando a redação que eu desenvolvi, mostrando as partes dela, e vou explicando aquelas partes e de vez em quando eu vou trazendo aqui algum conceito, alguma teoria por trás daquela parte, daquele trecho que eu estou explicando. Então vamos lá, uma grande dificuldade, como eu disse, é perceber qual é o tipo dissertativo que está sendo cobrado. Quando você está diante de uma proposta de redação, as bancas, elas geralmente indicam. Algumas indicam explicitamente, escreva uma redação dissertativa ou argumentativa, como a do Enem, por exemplo. Algumas não pedem de forma explícita, mas sugerem, dão algumas pistas. Eu expliquei tudo na aula da semana passada, que mostrou como interpretar uma proposta de redação. Mostrei tudo. Se você quiser saber como dissecar a proposta de redação, assiste a essa aula. Mas o que acontece? Nem sempre as pessoas conseguem captar essas pistas que estão lá na proposta, ou às vezes até capta, mas às vezes a solicitação de redação ela não vem de uma proposta de redação, como foi nesse caso. Nesse caso, essa pessoa que estava pedindo indicações para fazer essa redação foi, se eu não me engano, foi do curso dela.
Foi lá do curso que solicitaram essa redação. Então, não há uma proposta de redação aí, pelo menos a princípio, né? Para identificar, em primeiro lugar, para identificar se está sendo cobrada uma exposição ou argumentação, a partir do tema, por exemplo, tem que estar claro para você qual é a diferença primordial entre exposição e argumentação. Isso tem que estar claro. E eu vou explicar agora aqui qual é a diferença. Bom, existe um padrão estabelecido. Existe um padrão. O que é um padrão? É um conjunto de recomendações. Existe na sociedade. Quem estabelece esse padrão? A ciência, um conjunto de conhecimentos construído, que é a ciência. A lei, por exemplo, a lei, que é um conjunto de normas, um conjunto de regras que também foi construído pela própria sociedade. A moral, que também é um conjunto de padrões de comportamento. O senso comum, que muitas vezes se alimenta desses outros meios, desses outros canais, que é a ciência, a lei, a moral. O senso comum pega ali emprestado ou assume como seu o que esses elementos ditam. Então, esse padrão, ele é estabelecido. Quando você quer quebrar esse padrão ou quer ir contra, você está argumentando, basicamente. E quando você vai a favor do que esse padrão dita, você está expondo. Basicamente isso. E não precisa ser só aquilo que esse grupo acredita ou defende, mas o que ele acha que é a norma. Então, se a norma é que a preservação ambiental ela é boa, então se eu digo que não está tendo preservação ambiental, eu já estou indo contra o que eles defendem, o que eles acreditam, o que eles têm como norma. Então, qualquer coisa que eu digo contra, eu preciso apresentar argumentos. Qualquer coisa que eu digo a favor, eu preciso apresentar o quê? Um conhecimento para explicar, expor. Porque aí já não é mais uma argumentação, é uma exposição. Agora, a má notícia é a seguinte, para quem vai fazer a exposição. A má notícia é que a exposição ela é uma exibição de conhecimento. Eu vou expor um conhecimento. Então, para eu expor um conhecimento, eu preciso saber sobre o assunto. O que já não acontece com a argumentação. Eu posso ir muito bem para uma prova de redação dissertativa ou argumentativa e não, sem saber muita coisa sobre o assunto, sem saber quase nada sobre o assunto. Basta eu saber argumentar que eu me viro lá. Você quer ver uma prova? Vamos supor que eu defenda para você o seguinte, olha, não, eu estou inventando aqui, tá? Não, o pó lá o pó da Guatemala, o pó da Noruega, o pó da Guatemala, ele cura o câncer. Eu estou inventando aqui, tá? Eu nem sei se existe esse pó. Ele cura câncer. Por que não? Porque a minha mãe, o meu tio, eles tomaram isso e você não tem noção, eles curaram. Esse pó, ele cura o câncer. Você não tem noção como ele é bom. Eu estou dramatizando um pouco aqui para ênfase fazer dessa fala um pouco mais convincente. Mas, você veja, eu não entendo nada de câncer. Sou médico, não sei nada de câncer. Então, e ainda assim eu estou sustentando uma opinião sobre isso. Estou fazendo uma defesa sobre isso, mesmo sem conhecer muito sobre o assunto, apenas apresentando uma evidência para sustentar o que eu estou falando. É uma evidência fraca, né? 2 pessoas se curaram tomando um pó aí. É uma evidência fraca, né? Mas é uma evidência. É melhor do que nenhuma. Então, eu não preciso conhecer muito para argumentar. Basta eu saber argumentar
saber fazer analogias. Outra estratégia para quem não sabe argumentar muito é fazer analogias, porque com analogia você se concentra mais em explicar a analogia e no final fazer o link entre uma coisa e outra do que falar do assunto em si, que você não domina, por exemplo. Então, uma analogia é uma excelente saída para quem não domina muito o assunto, mas sabe argumentar. Já a exposição, na exposição não tem isso. Se a exposição ela se detém a falar só o que é, só os fatos, só aquilo que não sai de um padrão, só aquilo que é admitido como fato, como verdadeiro, então eu tenho que conhecer aquilo. Eu não posso falar algo que as pessoas acreditam, que as pessoas conhecem, se eu não conheço. Não posso explicar algo sobre isso. Então eu preciso conhecer a exposição, o assunto sobre o qual eu vou expor. É tanto que a exposição ela é cobrada em alguns vestibulares, em concursos, e muitas vezes eles cobram exposição em estudos de caso, em que você precisa, além de ter o conhecimento da matéria, além de saber construir a redação, você tem que ter o conhecimento da matéria. Então você vai usar o conhecimento da matéria para construir a sua redação. Então, na exposição você precisa conhecer o assunto. Essa é uma diferença muito grande e que às vezes as pessoas não sabem. Inclusive, essa pessoa que pediu ajuda lá no grupo do Facebook, ela queria informações sobre o assunto, que ela não tinha muitas informações. Bom, se você não tem informações para escrever uma redação expositiva, então esquece, você não vai escrever. Porque ela é puramente informação. Você está explicando, está expondo um assunto. Então ela é puramente informação. Você vai escrever só o que é, não o que não é. Porque na argumentação você diz o que não é muitas vezes. Ou sempre. Você diz o que não é e apresenta ali uma prova. Ponto. Na exposição eu tenho que dizer o que é, só aquilo que já é um fato, que já é conhecido. Na argumentação eu defendo uma declaração que não é aceita ou não é conhecida pela maioria, com premissas conhecidas. Trago ali evidências, trago ali exemplos, enfim. Na exposição, eu parto de um conhecimento já cristalizado, já conhecido, e apresento informações que aquele público para o qual eu estou expondo não conhecem. Então, informações desconhecidas para sustentar uma declaração conhecida, declarações conhecidas. O contrário da argumentação. E para você, com relação a esse tema que eu mostrei ainda há pouco, que foi o que deu origem a essa discussão, que é a importância da etiqueta no ambiente de trabalho. Você acha que esse tema ele pede uma redação argumentativa ou uma redação expositiva, baseado nisso que eu acabei de explicar, sobre a diferença entre ambas? Então, é claro que ele está sugerindo, ele está pedindo uma exposição. Por quê? Porque a etiqueta no ambiente de trabalho já não é algo que as pessoas acreditam como positivo, como que já exista. Sim, então qualquer coisa que eu fale sobre esse assunto vai ser uma explicação. Eu vou explicar esse assunto. Eu não preciso provar, por exemplo, que a etiqueta no ambiente de trabalho ela é boa. Não preciso provar isso porque as pessoas já sabem disso. Eu faria uma argumentação se eu precisasse dizer o contrário. Olha, a etiqueta no ambiente de trabalho ela não ajuda. Se esse fosse o tema, aí sim, aí provavelmente teria que fazer uma argumentação, porque eu vou falar contra algo que as pessoas já compram, é uma informação que as pessoas já acreditam. Então é óbvio que esse tema ele nos encaminha para uma redação expositiva. Então, sem mais delongas, vamos partir para a nossa redação. Então, o tema, como eu já mostrei, é a importância da etiqueta no ambiente de trabalho. Então, você está diante desse tema. O que você precisa fazer em primeiro lugar? Qual é o seu primeiro passo no planejamento para esse tema? É encontrar um problema.
É claro que a natureza do problema expositivo é diferente da natureza do problema argumentativo, como eu já expliquei em uma aula aqui também no canal, uma aula completa sobre isso, falando sobre tese. Procura lá se você quer saber mais sobre a tese da redação argumentativa, procura essa aula. Então, aqui não, na redação expositiva eu preciso partir de uma ideia central, uma ideia embrionária, que vai gerar todas as outras ideias da minha redação. Mas eu preciso partir de uma ideia central, então eu tenho que chegar nessa ideia central. Esse é o meu objetivo primeiro. E para chegar nessa ideia central, eu vou criar primeiro um problema. Eu vou desenvolver um problema a partir do tema, que é um problema de conhecimento. Bom, é uma lacuna no conhecimento, então eu preciso preencher essa lacuna apresentando conhecimento. Então, eu posso pegar esse tema e simplesmente colocar uma partículazinha interrogativa nele, mudando pouca coisa, que eu chego nesse problema. Então, o meu problema ficou da seguinte forma. Ó. Eu coloquei a partícula interrogativa qual e transformei em pergunta. Qual a importância de manter uma etiqueta no ambiente de trabalho? Bom, essa vai ser a minha pergunta, ponto de partida para o meu planejamento. A minha pergunta problema. Agora, o próximo passo é eu criar uma hipótese. Essa hipótese é o quê? Ela é uma resposta a essa pergunta. E ela é uma resposta, a princípio, provisória. Por quê? Se ela não me serviu, eu arrumo outra. Mas eu primeiro preciso tentar responder com aquilo que eu sei sobre isso. E de preferência, aquilo que mais se encaixa dentro do que está sendo pedido. Então vamos lá. A minha resposta vai ser a seguinte, ó. A minha hipótese. Manter uma etiqueta no ambiente de trabalho tende, resposta 1, não só construir um ambiente edificante e desejável. Vamos lá. Edificante e desejável são duas informações diferentes. Você precisa pensar bem naquilo que você vai colocar, porque você vai precisar explicar isso. Então, o que eu pensei aqui? Eu pensei que um ambiente em que há etiqueta, ele pode ser um ambiente edificante, construtivo para a pessoa pode se desenvolver nele. Ela pode se desenvolver, ele pode ser edificante para ela. E, por ser edificante, uma consequência, um efeito natural é ele se tornar desejável para essa pessoa. Porque a pessoa vai se sentir bem nele. Uma vez que ela vai estar crescendo de alguma forma, vai estar se desenvolvendo, então ela pode achar que esse ambiente é desejável para ela. Então são duas informações diferentes ali. Agora eu pensei numa segunda resposta, por quê? Porque eu estou planejando uma redação com 2 parágrafos de desenvolvimento. Com 2 parágrafos. Uma redação média aí de 30 linhas, mais ou menos. Que é que a maioria das bancas cobra, né? Então, a minha segunda resposta é a seguinte, ó. Manter uma etiqueta no ambiente de trabalho tende, 2, a aumentar a produtividade do local. Uma coisa que você precisa ter cuidado quando você está fazendo uma redação expositiva, e um cuidado, e isso é importante, tá? Porque você pode pôr tudo a perder aí nessa fase, é que as respostas para essa pergunta, ou seja, essa hipótese que nós estamos criando aqui, ela não pode ser controversa, ela não pode remar contra a maré, ela não pode ir contra os padrões estabelecidos dos quais eu falei ainda há pouco. Ela não pode ir contra, porque se ela for controversa, se ela for polêmica, então quando eu apresentar sustentação para essa ideia na redação, eu vou estar argumentando, eu não vou estar expondo. Aí eu já passei a provar. Toda vez que você sustenta uma ideia controversa, você está argumentando, não expondo. Então, o cuidado que você tem que tomar ao responder isso é que falar aquilo que já é um fato, aquilo que já se acredita, aquilo que já se defende, aquilo que já se sustenta.
Não preciso falar nada novo, porque senão eu vou ter que provar e eu vou produzir uma argumentação. Então, dizer que um ambiente em que as pessoas usam de etiquetas. Você sabe que é etiquetas, né? Não preciso aprofundar nisso. Por isso que eu nem comentei esse termo aí do tema. Mas a etiqueta tende a ser um conjunto de regras boas para a socialização. Então, se as pessoas usam dessas regras, é claro que o ambiente ele vai ser agradável, a pessoa vai ter espaço para se desenvolver nesse ambiente e ele vai acabar se tornando desejável. Então, não estou falando nada que saia da linha, saia do que é aceito. E ele vai tender a aumentar a produtividade, porque as pessoas vão trabalhar melhor. De alguma forma, elas vão trabalhar bem melhor num ambiente assim. Então, e vai focar mais no trabalho. Então, a tendência é que ele seja mais produtivo. Eu não estou falando nada de absurdo. E nem deveria falar, porque senão, como eu falei, eu saio da proposta da redação. Então agora, essa minha hipótese, essas duas respostas, eu vou transformar numa ideia central, que é o que vai nortear todo o meu texto. Então vamos lá. A minha ideia central vai ficar assim, ó, manter uma etiqueta no ambiente de trabalho tende não só a construir um ambiente edificante e agradável, como aumentar a produtividade. Pronto, está aí a minha ideia central. Esse é o meu ponto de partida da minha redação. Então, próximo passo. Olá! Vocês podem falar um pouquinho mais baixo, que eu estou no meio da gravação. Tá saindo aqui bem alto. De posse dessa ideia central, agora eu posso partir para planejar a minha introdução. Então, para planejar a minha introdução, uma coisa que você precisa saber é que todo parágrafo ele tem um tópico frasal, que é uma ideia essencial, a ideia núcleo nesse tópico frasal. E a minha introdução não foge à regra, ela também tem. Então, a minha primeira preocupação é desenvolver esse tópico frasal. Por quê? Porque todas as minhas ideias vão ter de girar em torno dele. Inclusive, se você quiser saber mais sobre tópico frasal, tem uma aula completa aqui só sobre tópico frasal também, tá? Eu não vou nem aprofundar muito na questão do tópico frasal já por isso, porque além de ser um assunto amplo, tem uma aula já aqui que trata disso. Então, a minha primeira preocupação é o tópico frasal. Então, eu tenho que primeiro partir dele. Já é um problema que na redação argumentativa você não tem. Por quê? Porque o seu próprio problema da redação, aquele problema a que nós chegamos ainda há pouco, que na argumentação é um pouquinho diferente, ele mesmo é o seu tópico frasal da introdução argumentativa. Já na exposição, não. Esse problema ele não serve, a princípio, para a introdução. Então eu preciso criar arrumar outra estratégia para chegar nesse tópico frasal. E essa estratégia é voltar nessa pergunta, problema, vou voltar nela, que era qual é a importância de manter uma etiqueta no ambiente de trabalho, e eu vou desenvolver outra resposta para ela. Você lembra que eu já desenvolvi duas respostas para a minha ideia central? Você lembra disso, né? Agora eu vou desenvolver uma terceira só como um subterfúgio para introduzir o assunto. Eu vou pensar em uma terceira, só que essa terceira ela não precisa ser tão assim. Ela pode ser menos importante do que aquelas duas a que nós chegamos. Aliás, ela é melhor que você pegue as duas melhores ideias e coloque naquela resposta da ideia central e deixe uma menos relevante, uma menos importante. Eu vou falar de uma importância menos importante, uma importância de manter a etiqueta no ambiente de trabalho menos importante. Por quê? Porque o tópico frasal da introdução ele vai ter ali os seus embasamentos, que vai ser a contextualização do tema. Então vai ser mais uma
uma puxada de conversa com o leitor para introduzir o assunto do que a exposição propriamente. Então eu vou mais puxar uma conversa ali. Então eu não preciso trazer ali o mais importante, o mais relevante no assunto. Não, posso trazer alguma coisa já secundária, uma resposta já secundária e menos relevante. Então eu pensei assim, ó, para desenvolver o meu tópico frasal, eu trouxe de volta a pergunta: qual a importância de manter uma etiqueta no ambiente de trabalho? Eu retomei essa pergunta lá do problema e eu pensei em outra resposta agora, que é: manter uma etiqueta no ambiente de trabalho aumenta a empregabilidade da pessoa. Bom, você está percebendo que essa é menos relevante, né? Por quê? Porque empregabilidade, ela não é tão relevante para o assunto. O assunto não é ambiente de trabalho. Então, para o ambiente de trabalho, manter a sua empregabilidade não é tão relevante. O que é mais relevante para esse tema é aquilo que impacta no ambiente de trabalho. Mas você tem como bônus um bônus para a pessoa que pratica a etiqueta, que ela aumenta a empregabilidade dela, ou seja, ela acaba se tornando mais empregável, sendo mais lembrada pelos empregadores, tendo mais emprego porque ela exerce essa etiqueta no ambiente de trabalho. Então ela é como um bônus para quem exerce essa etiqueta. Então ela notoriamente uma resposta que não é tão relevante quanto as duas primeiras que nós pensamos lá, que sim, elas são mais voltadas para o ambiente de trabalho. Então, com essa resposta, eu já tenho ali o meu tópico frasal. Então, agora eu vou pensar em embasamentos para ele, e esses embasamentos, eles vão introduzir o parágrafo introdutório e eles vão servir como uma contextualização para o assunto, para o tema. Eu vou pegar o tema e vou colocá-lo dentro de uma situação. Essa é a contextualização, para que as pessoas já tenham contato com esse tema que eu vou abordar. Então vamos lá. Eu peguei ali o meu tópico frasal e agora eu vou desenvolver embasamentos para ele. O primeiro embasamento que eu pensei foi um embasamento que eu chamo de embasamento padrão, que é simplesmente mostrar como isso acontece. Então, eu vou aplicar essa pergunta como ao tópico frasal. Então, como manter a etiqueta no ambiente de trabalho aumenta a empregabilidade da pessoa? Como? Então eu vou mostrar isso. A ideia que eu tive foi a seguinte, ó. As pessoas que seguem etiquetas no ambiente profissional portam-se de forma adequada ao ambiente. Ou seja, quando você se porta de uma forma adequada, você está tendo uma etiqueta, está mantendo uma etiqueta. Então elas, como que é essa... Aí eu vou mostrar o como aqui, ó. Como que é esse portar-se? É na aparência, ou seja, ela se veste bem, ela se veste de uma forma apropriada. É na forma de se expressar, é nos movimentos, ou seja, nas expressões corporais que ela faz. É na pontualidade, ela é pontual. Tudo isso são manifestações de como essa etiqueta acontece a partir da pessoa. É um embasamento padrão. Você percebeu que eu usei um raciocínio dedutivo para chegar nesse embasamento? Eu não peguei um caso particular, eu peguei um caso geral. Ó. Em geral, as pessoas que seguem a etiqueta, elas cuidam da aparência, elas cuidam da forma de se expressar, elas cuidam dos movimentos que elas fazem, elas são pontuais. Então, em geral, eu peguei uma declaração geral, uma situação geral, e apliquei a um caso particular, que é o caso da etiqueta no ambiente profissional. Raciocínio dedutivo. Então vamos lá, vamos trazer outro embasamento. Agora eu pensei numa causa.
Para chegar numa causa, você precisa fazer a pergunta por quê. Simplesmente por quê. Aquilo que eu falei, toma cuidado com as respostas, elas não podem ser controversas. Elas têm que dizer só o que é, só fatos. Porque você está fazendo o quê? Uma exposição. Então você não pode falar nada que seja controverso. Então vamos lá, uma causa. Por que as pessoas têm mais empregabilidade quando mantêm uma etiqueta no ambiente de trabalho? Bom, porque as pessoas que seguem uma etiqueta no ambiente profissional geralmente são mais procuradas por empregadores porque elas trabalham melhor em equipe. As pessoas que fazem tudo isso que eu acabei de dizer lá em cima, de pontualidade, se vestem bem, cuidam da aparência, elas têm esses cuidados, elas tendem a trabalhar melhor com outras pessoas, tendem a se articular melhor ali numa equipe. Essa é uma causa. Eu pensei novamente de forma dedutiva, falei sempre partindo do geral, ó, em geral as pessoas que seguem uma etiqueta, elas trabalham melhor em equipe. Estou falando de todas as pessoas, é sempre assim. Então, raciocínio dedutivo, aplicando a um caso em particular, que é a questão da etiqueta no ambiente de trabalho. Agora, eu vou pensar em um terceiro embasamento. Por que eu vou pensar em um terceiro embasamento? Eu acho que você já me ouviu falar que para uma redação média de 30 linhas, você precisa de 2 embasamentos para fazer um parágrafo ali de 8 linhas. Mas eu preciso fazer um parágrafo um pouquinho mais longo aqui, porque eu estou fazendo uma redação expositiva. O que tem a ver? Que tem a ver que a redação expositiva, na redação expositiva, não é obrigatório que você faça uma conclusão. Aliás, a redação expositiva nem tem conclusão, ela tem fechamento. Por que ela tem fechamento e não tem conclusão? Porque conclusão é um processo exclusivamente argumentativo. A conclusão, ela é produto, é resultado de uma inferência. E a inferência é um processo argumentativo. Na exposição não existe inferência. Eu posso extrair alguma consequência do que eu disse, eu posso fazer uma síntese do que disse, mas não posso inferir nada. Então, no máximo, o que eu posso fazer numa exposição é fazer um fechamento curto ali, muito curto, menor do que um parágrafo comum, ou um fechamento de 1 a 2 linhas no máximo, e aí se ficar muito curto eu posso anexar ao último parágrafo de desenvolvimento, ponto. Ou nem fazer fechamento, não é obrigatório. Porque na argumentação eu preciso fechar o meu raciocínio trazendo ali uma inferência. Posso até trazer uma síntese do que eu disse, um resumo do que eu disse, uma síntese. Tudo bem, mas eu preciso fechar o que eu disse. Na exposição, como eu estou expondo, explicando um assunto, eu não preciso fazer obrigatório um fechamento. Tudo o que eu precisava fazer eu já fiz no desenvolvimento. O que eu precisava explicar, o que eu precisava expor, eu já fiz. Eu não preciso fazer um fechamento, não é obrigatório. Então, como forçosamente o meu parágrafo de fechamento ele ou não vai existir ou vai ser curto, então eu preciso que os meus outros parágrafos sejam um pouco maiores. Como eu vou fazer agora na minha introdução, vou fazer ela um pouco maior, trazendo um terceiro embasamento. Então vamos pensar agora no terceiro embasamento. Pensar no seguinte, ó. Só que agora eu vou direcionar esse embasamento para o embasamento anterior. Eu não vou direcionar mais para o meu tópico frasal, eu vou direcionar para o que eu disse no embasamento anterior, que eu disse que as pessoas que seguem a etiqueta no ambiente de trabalho, elas tendem a performar melhor em equipe. Porque quando a empresa tem equipes bem articuladas, seja intrasetores ou seja intersetores, ela tem um potencial para crescer mais. Bom, o que é essa intrasetores e intersetores? Intra é algo que acontece dentro de um determinado organismo. Dentro. Então, por exemplo, os processos que ocorrem intracelular ocorrem dentro da célula. Então, os processos que ocorrem dentro de um setor é intrasetor.
Agora, inter é algo que ocorre entre elementos diferentes. Então, entre setores diferentes. Então, intersetores. O que esse embasamento está dizendo? Que as pessoas que seguem a etiqueta, elas tendem a se articular melhor tanto dentro do próprio setor, como entre um setor e outro, entre o setor que ela trabalha e outros setores que ela não trabalha. Ela tende a se comunicar, a se articular melhor com nessas situações. Então agora eu já estou com tudo pronto, meus embasamentos estão desenvolvidos, agora eu vou construir a minha introdução. Então a minha introdução ficou o seguinte: eu vou antecipar o primeiro embasamento, depois eu vou trazer o meu tópico frasal, depois eu vou trazer o terceiro embasamento e eu vou fechar com a minha ideia central. Vai ficar assim. Vai ficar dessa forma a minha introdução. Então vamos lá, vamos ver como ficou a minha introdução. Pessoas que têm uma postura mais profissional, mantendo uma etiqueta no ambiente de trabalho, portam-se de forma mais adequada, com aparência e traje condizente com a situação, na forma educada e respeitosa de se comunicar, na expressão corporal que manifesta e na pontualidade. Esses profissionais tendem a ser mais procurados por empregadores porque tais características proporcionam melhor trabalho em equipe, já que facilitam boas articulações tanto intrasetores quanto intersetores nas empresas, elevando, assim, potencialmente o crescimento da organização. Uma boa etiqueta no local de trabalho, ademais, tende não só a construir um ambiente edificante e desejável, como a aumentar a produtividade. Então você percebeu que, primeiro, eu trouxe o primeiro embasamento aqui em cima, depois eu trouxe o meu tópico frasal no meio, depois eu trouxe o meu terceiro embasamento dentro do período do tópico frasal, que não tem problema nenhum você fazer isso, e por fim eu trouxe a minha ideia central, fechando o parágrafo. Com a minha introdução pronta, agora eu vou partir para o meu parágrafo de desenvolvimento, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então a estratégia vai ser a mesma da introdução, só que agora eu vou pegar a minha ideia central e ela está quebrada em duas respostas, né? Então eu vou me concentrar na primeira resposta, que é a que vai no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então o meu tópico frasal, ele ficou assim, ó, desse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Manter uma etiqueta no ambiente de trabalho tende a construir um ambiente edificante e desejável. Foi essa resposta que nós chegamos lá no começo, lá no planejamento, né? Então esse vai ser o meu ponto de partida, esse vai ser o meu tópico frasal. Então eu vou desenvolver embasamentos para esse tópico frasal. E agora eu pensei novamente em um embasamento padrão, ou seja, um que diz só como isso acontece. Simples. Por quê? Porque é o mais fácil é explicar como, nesse caso aqui. Então, como que manter a etiqueta tende a construir um ambiente edificável? Como que é esse ambiente? Como que isso acontece? Então vamos lá. Pessoas que adotam certas etiquetas no trabalho são mais empáticas quanto às necessidades alheias. Respeitam os colegas de trabalho, evitando brincadeiras inconvenientes e fora de contexto. Respeitam a hierarquia. Então eu trouxe ali, pelo menos 3 informações que mostram como que podem ser essas etiquetas no ambiente de trabalho para construir esse ambiente edificante e desejável. Você percebeu que novamente eu parti de um raciocínio dedutivo mais geral? Quer dizer, eu estou dizendo ali que, em geral, todas as pessoas que são mais empáticas e que, por isso, elas respeitam os colegas, elas evitam brincadeiras, elas respeitam a hierarquia. Então, todas, em geral, que fazem isso, tendem ao quê? A aplicar etiqueta no ambiente de trabalho, para um objeto em particular. Então, vamos trazer um segundo embasamento aqui. Agora eu pensei novamente em uma causa. Por quê? Porque está mais à mão. Foi a ideia que eu tive. Eu trazer ali o que eu sei normalmente, o pouco que eu sei, eu vou trazer ali. Não vou inventar muita coisa que eu não sei.
Então eu vou trazer ali uma causa que é um porquê. Então por que um local pode se tornar edificante e desejável com a prática da etiqueta? Então vamos lá. Um local ele pode ter muitos atrativos, mas dentre eles o que mais impacta na adesão por ele é a convivência entre as pessoas. As pessoas querem estar em locais onde elas se sentem bem. Então tá aqui o meu embasamento. Agora eu vou trazer no terceiro embasamento, para fazer um parágrafo um pouquinho mais completo, né? Mais linhas, vou trazer uma evidência. Vou trazer uma evidência na forma de um fato. Então, qual fato demonstra isso? Só que agora eu não vou mais, eu vou direcionar mais para esse segundo embasamento aqui, que é essa causa que eu trouxe. Então, vou trazer uma evidência para sustentar essa causa. Esse meu terceiro embasamento ele vai apontar para esse segundo embasamento. Então, que evidência demonstra que as pessoas elas querem mais um ambiente que tem uma boa convivência? Então eu trouxe aqui, ó, as pessoas convivem mais com colegas de trabalho do que com a própria família. Como que eu cheguei nessa evidência? É porque eu conheço? De alguma forma, sim. Eu não estou falando uma coisa que não acontece. Mas é porque também eu pensei um pouco. Além de eu conhecer e saber que isso é real, pensa um pouco. A maioria das pessoas trabalha uma média de 8 horas por dia, certo? Isso já equivale a 1/3 do dia. Mas elas ainda se deslocam para o trabalho. Então elas levam ali em torno de 1 hora para ir, 1 hora para voltar e mais 8 horas de trabalho. E às vezes tem até algumas que fazem hora de almoço ou de janta e essas 8 pulam para 9. E aí mais o deslocamento 11 horas. Isso dá mais. Aí ela chega na casa dela, ela vai dormir. Então isso computando essas 8 horas, acabam se tornando mais tempo do que o tempo que ela passa em casa com a família, convivendo com a família. Então, eu já sabia disso, além de eu já saber, eu raciocinei. Você pode fazer isso quando você procurar evidências, procurar causas, você pode pensar um pouco para chegar em algo que já é um fato. Mas aqui essa evidência, ela está explicando o seguinte, ó, que as pessoas, por que ela é uma evidência para esse segundo embasamento? Porque as pessoas elas não querem ficar em locais onde elas se sentem bem, não querem? Então as pessoas, se elas ficam a maior parte do dia delas no ambiente de trabalho, é claro que para ficar no ambiente de trabalho ela precisa gostar de lá. Se ela não gostar, em mais tempo, menos tempo, ela vai sair do emprego. Então só ficam aqueles que gostam, que acabam gostando, em geral, na maior parte dos casos. Então, é claro que se elas estão no ambiente de trabalho, estão trabalhando por um certo tempo, é claro que elas acabam se sentindo bem nesse ambiente. É uma prova de que o ambiente é bom para ela. Então, como ficou o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento? Nos empregos nos quais as etiquetas são seguidas, as pessoas são empáticas quanto às necessidades alheias, seja dividindo bem as tarefas para que não sobrecarregue ninguém, seja compreendendo as dificuldades dos colegas de trabalho. Além disso, é parte do comportamento reinante o respeito não apenas à hierarquia, como também mútuo, que expurga quaisquer formas de brincadeiras inconvenientes e fora de contexto. Isso faz com que o ambiente favoreça o crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores, levando-os a gostar de estar na empresa, uma vez que dos muitos atrativos que um local vem a oferecer para a sua adesão, o maior deles é a boa convivência entre as pessoas. Muito mais em uma sociedade em que elas passam mais tempo com os colegas de trabalho do que com a própria família. Então aqui, ó, o mesmo processo eu utilizei neste parágrafo. O meu embasamento primeiro, ele vem aqui em cima, ele vem começando, e ele se desdobra em 2 períodos.
O meu tópico frasal está aqui no meio, sublinhado. E no final eu trago o meu terceiro embasamento. Então tá aqui, está construído o meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então agora vamos para o... Perdão, está construído o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Agora vamos para o segundo. Então o meu tópico frasal que eu criei lá no... Quando eu criei a ideia central foi manter uma etiqueta no ambiente de trabalho tende a aumentar a produtividade. Então esse é o meu tópico frasal desse segundo parágrafo de desenvolvimento. Então eu vou pensar nos embasamentos para ele. Então agora eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou partir de um confronto. Eu vou fazer um confronto entre uma empresa que não tem etiqueta para uma empresa que tem, supostamente tenha. Então eu posso propor um confronto contrastando duas situações diferentes, duas empresas, uma que tenha e uma que não tenha. Então a pergunta que eu preciso me fazer primeiro é qual elemento contrasta com este. Então qual elemento contrasta com uma empresa que adota a etiqueta? É uma empresa que não adota. Então primeiro, está percebendo a situação que eu criei, né? Então eu preciso fazer agora uma segunda pergunta. Quais são as diferenças entre os elementos confrontados? Então agora eu vou fazer essa pergunta para encontrar as diferenças. Então as diferenças podem ser o seguinte, ó. Em empresas onde etiquetas são ignoradas, gastam tempo com picuinhas e fofocas, as pessoas gastam tempo com picuinhas e fofocas, trabalham em função dos seus próprios interesses e não são pontuais ou até mesmo assíduas, ou seja, elas nem frequentam ou faltam. Isso faz delas menos produtivas. Então tá aí, um confronto que eu estabeleci. Você percebeu que eu parti de um raciocínio dedutivo novamente? Eu parti em geral, todas as empresas que fazem isso são menos produtivas, diferentemente do que uma que faz. Então estou fazendo um contraste ali. E você percebeu que agora eu estou partindo por um caminho contrário. Ao invés de eu mostrar as características de uma empresa que tem etiqueta e que aumenta a produtividade, eu estou mostrando uma que não tem. Estou partindo pelo caminho oposto agora. Agora eu vou trazer uma evidência para esse confronto que eu acabei de estabelecer nesse embasamento. Ou seja, esse meu embasamento ele vai ser direcionado, esse meu segundo embasamento ele vai ser direcionado para o primeiro. Eu vou trazer uma evidência na forma de um exemplo. Então, qual exemplo demonstra isso? Qual exemplo demonstra que a empresa que não adota as etiquetas, elas são menos produtivas? Então vamos lá, é comum em empresas públicas funcionários serem flagrados jogando paciência em total desconsideração com os demais funcionários. Você pode ver aí em sites de notícias, há muitos casos de denúncias de funcionários jogando paciência no horário de trabalho e às vezes está aquela fila grande, porque é uma repartição pública, tem poucas pessoas atendendo e eles estão jogando. É claro que, como esse é um exemplo, eu parti de um raciocínio contrário agora, eu parti de um raciocínio indutivo para embasar uma ideia mais geral. Peguei um exemplo concreto, um caso pontual, que é alguém jogando paciência, para ilustrar, para sustentar uma declaração mais geral. Ou seja, então, qual é a declaração geral? Ou seja, as empresas que não adotam essas etiquetas e que os funcionários não têm considerações pelos outros são menos produtivas. Você percebeu o caminho do raciocínio, né? Então agora vou trazer um terceiro embasamento para deixar esse parágrafo aí um pouquinho maior, né? Porque, afinal de contas, eu estou fazendo uma redação expositiva. Então, pelas razões que eu expliquei antes, ele tenderá a ser mais longo, eles tenderão a ser mais longos esses parágrafos. Então eu vou trazer agora uma consequência, mas agora não voltada para esses embasamentos, mas voltada para o tópico frasal, que é manter uma etiqueta tende a aumentar a produtividade. Então qual é a consequência disso? Eu posso fazer a seguinte pergunta: o que acontece em razão disso? De as empresas
manterem a etiqueta e serem mais produtivas. Quando os funcionários têm uma produtividade, têm mais produtividade, a empresa tende a crescer. E, paralelamente, os funcionários com promoções e aumentos de salário. Quer dizer, eles sendo mais produtivos, a empresa cresce e eles, paralelamente, também crescem, porque eles vão receber mais promoções e vão ter mais aumentos de salários. Então vamos ver como ficou o nosso parágrafo com esses embasamentos pensados? Vamos lá. Já em empresas onde etiquetas não são adotadas, os funcionários, despreocupados com os demais, não cumprem rigorosamente horários ou são assíduos. Ao invés de o foco ser direcionado às tarefas, não só gastam tempo com picuinhas e fofocas, como trabalham em função dos próprios interesses. É muito comum, por exemplo, sobretudo em repartições públicas, servidores serem flagrados jogando paciência no computador, enquanto outros estão atarefados atendendo grandes filas de pessoas. Por outro lado, empregados de organizações que não ignoram tais regras costumam ser mais produtivos e recompensados com mais promoções e aumentos salariais paralelamente ao crescimento das empresas. Aqui você percebeu que eu joguei agora meu top frasal mais para o final, né? E ainda assim eu trouxe um embasamento depois dele, que é aquela do crescimento, que eles podem potencialmente adquirir. Trouxe os dois embasamentos anteriores antes do top frasal. Um no começo e um depois, que é o exemplo. Chama a atenção aqui para o seguinte, ó, eu comecei esse parágrafo com já em empresas onde etiquetas não são adotadas. Por que já em empresas? Para fazer um link com o que eu disse anteriormente. Eu estava falando das empresas que mantêm etiqueta, né? Aqui eu comecei falando das que não mantêm etiqueta. Então eu comecei com esse conectivo. Já em empresas que tal. Aqui também, ó, eu suprimi no top frasal, por uma questão de coesão, esta expressão aqui, ó. Por outro lado, empregados de organização que não ignoram tais regras. Ó, que eu suprimi a etiqueta, que eu já mencionei várias vezes, etiqueta. Então agora, para não fazer essa repetição, eu coloquei tais regras, que se refere ao quê? Às etiquetas. Então, empregados de organização que não ignoram tais regras. Não ignoram o quê? As etiquetas. Agora, só me resta o quê? Fechar, fazer o fechamento. Eu optei por fazer um fechamento para mostrar para você como você pode fazer. Porque, na verdade, eu poderia muito bem dar por encerrado esse texto, ele já está pronto, já estaria pronto. Mas, para completar ali, para ele ficar mais próximo da quantidade de linhas que ele precisa ter, eu preferi fazer um fechamento curto, né, que eu te falei, ele deve ser curto, ou nem ter. Então eu fiz ali um fechamento mais curto. O que você pode fazer, como você pode fazer esse fechamento? Você pode trazer, como eu fiz nesse caso, vou mostrar como eu fiz. Eu trouxe uma síntese dos parágrafos de desenvolvimento, a síntese que é o resumo do resumo, bem curto mesmo, e trouxe ali uma consequência geral, somada junto dessa síntese. Então vamos lá, primeira síntese. Por isso, uma expressão que indica fechamento, né? Um conectivo que indica fechamento. Por isso, a adoção dessa conduta, que conduta é essa? Estou me referindo o quê? Às etiquetas, é para não repetir etiquetas novamente, que eu trouxe outros termos aqui. A adoção dessa conduta revela-se benéfica tanto ao ambiente de trabalho quanto ao desenvolvimento do trabalhador e da empresa. Então, foi exatamente isso que eu mostrei nos parágrafos de desenvolvimento. Eu mostrei que a etiqueta, no geral, ela só traz benefícios. E eu não poderia falar o contrário disso, tá? Como eu disse antes. Então, ela só traz benefícios. Primeiro é o desenvolvimento primeiro é
o benefício ao ambiente de trabalho, né? Que torna ele melhor, mais desejável, toda aquela história que eu contei lá. Ele é mais edificante, ele se torna mais desejável. Quanto ao desenvolvimento do trabalhador e da empresa, ou seja, o trabalhador ele acaba se desenvolvendo mais. Por quê? Porque ele vai se tornar mais produtivo. E ao se tornar mais produtivo, a empresa cresce e ele paralelamente cresce. Então aqui eu fiz uma síntese muito rápida mesmo do que eu disse nos 2 primeiros parágrafos de desenvolvimento. Agora, para completar esse fechamento, eu vou trazer uma consequência, só que agora é uma consequência mais ampla, é uma consequência de tudo o que eu disse antes. Não é uma consequência mais pontual, como aquelas que eu trouxe no parágrafo de desenvolvimento. Não, agora é uma consequência mais ampla, baseado em tudo que foi dito. Então eu posso fazer a seguinte pergunta: o que acontece em razão disso tudo que foi discutido? O que acontece? Então a consequência é a seguinte, ó, que eu já incluí aqui, ó, razão pela qual deve ser sempre cobrada pelas corporações que querem se destacar no mercado, no competitivo mercado. Isso é uma consequência. Se as etiquetas elas são benéficas, elas se mostram proveitosas, então as empresas devem adotar. É uma consequência, elas têm que adotar para elas se destacar no mercado que é competitivo. É uma consequência natural elas terem de adotar. Então, vou reler aqui como ficou toda a conclusão, né? Por isso, a adoção dessa conduta revela-se benéfica tanto ao ambiente de trabalho quanto ao desenvolvimento do trabalhador e da empresa, razão pela qual deve ser sempre cobrada pelas corporações que querem se destacar no competitivo mercado. Vamos falar do título. Eu dei um título para essa redação também, que é Etiquetas no Trabalho, : o caminho do crescimento. Agora você vai me falar assim, mas peraí, para que por título? Não precisa. Título é bobeira, é perfumaria, como dizem por aí. Calma. Eu sei que muitos professores desestimulam que os alunos coloquem títulos na redação. Desestimulam. Eu não só sou favorável, como incentivo. Afinal, eu quero, de fato, ensinar redação de verdade para as pessoas. Então eu preciso ensiná-las a escrever título. Por quê? Porque o título agrega a redação. Ele agrega, ele soma, ele deixa a redação mais completa. Aliás, para mim é uma demonstração clara. Quando a banca não cobra título, é uma demonstração clara. Quando o candidato não coloca, é uma demonstração clara de insegurança para mim. Por quê? De insegurança e receio, né? Medo de errar. Por quê? Porque você percebe nitidamente que ele está jogando com as regras do exame. Porque ele pode colocar, afinal de contas, e cometer um erro ali, perder nota por uma coisa que não precisava. Então, a primeira impressão que me causa é insegurança. É como aquele time que precisa só empatar o jogo para ganhar o campeonato e ele entra em campo todo recuado, na defesa. Até o técnico vai lá na defesa para defender. Até o técnico, presidente do clube. Medo. Está com medo de tomar o gol e perder o jogo e perder o campeonato. Então, você está jogando com as regras, não faz título porque não é obrigatório, você está demonstrando medo para mim. Aliás, essas são a presença do título ou a ausência e a quantidade de linhas de cada parágrafo em equilíbrio são 2 indicadores para um corretor, já assim, sem precisar ler a redação, só de bater o olho, ele vê que a redação tem título e que as linhas estão em equilíbrio, já mostra ao corretor que a pessoa que escreveu a redação ela tem uma certa segurança e um certo conhecimento da escrita. Por quê? A maioria não coloca título. Só coloca quando é obrigatório. Mas nas bancas que não são obrigatórios, os títulos, não colocam. Então quem coloca se destaca. Segundo, para você manter o equilíbrio dos parágrafos, você precisa conhecer a estrutura. Então, já mostra aqui um certo conhecimento. Mas,
Para você não sair vazio aqui, eu vou mostrar como eu fiz esse título. Eu peguei o modelo mais simples de título que tem, que é... Você percebeu que, ó, etiquetas no trabalho, 2 pontos, o caminho do crescimento. Existe uma estratégia nesse título, que é, na primeira parte, antes dos 2 pontos, citar alguma coisa, algum elemento, alguma informação relacionada ao tema. Então, etiquetas no trabalho, aqui no meu caso, tem relação com o tema. É o assunto da minha redação. Etiquetas no trabalho. 2 pontos, aí você coloca depois alguma coisa que você defendeu, uma coisa que, não que você defendeu, porque é uma exposição, uma coisa que você, sobre o que você dissertou, uma coisa que você acredita. Que é, por exemplo, eu dissertei que as pessoas que adotam a etiqueta, elas têm um potencial, têm uma chance maior de crescimento. Então, o caminho do crescimento é uma opinião, é algo que eu escrevi na redação. Mas não é uma opinião defendida, é uma opinião baseada no que eu escrevi. Porque se eu tivesse defendido, seria uma argumentação, não seria uma exposição. É baseado no que eu escrevi, que opinião que eu tirei disso aí? Que é o caminho do crescimento. Manter a etiqueta é o caminho do crescimento. Então, você pode colocar uma palavras-chave relacionadas ao título, ao tema, 2 pontos e alguma opinião, alguma coisa que você disse na redação, mas em geral uma opinião. Depois dos 2 pontos. Pronto, você formulou um título. A forma mais simples de fazer título é essa. Existem outras formas mais sofisticadas? Sim, existem. Mas a mais simples, a mais comum é essa. Que você não vai errar se você fizer. Não é um título engenhoso, fora do comum. Não, é simples. Ninguém disse aqui que você precisa fazer um título extraordinário. Ninguém disse isso. Você precisa fazer um título que tenha relação com o que você disse. Ponto. Você fazendo assim, você não vai errar. A única recomendação que eu faço aqui direta é a seguinte, ó. Evite fazer títulos longos. Seja o máximo que você puder sintético no título. Use palavras-chave. E evite verbos, porque se você colocar um verbo, você vai ter que colocar articulações para esse verbo. Você vai precisar colocar complementos para ele. E nesses complementos vai acabar se alongando. Então, evite verbos. Faça um título nominal, sem verbos. Ponto. Você não vai errar. Bom, aqui está a nossa redação. Eu posso até... Vou fazer uma leitura aqui de como ficou o resultado total, para você ter uma visão mais geral, né? Então vamos lá. Título da redação: Etiquetas no trabalho, o caminho do crescimento. Então a nossa introdução ficou assim, ó. Pessoas que têm uma postura mais profissional, mantendo uma etiqueta no ambiente de trabalho, portam-se de forma mais adequada, com aparência e traje condizente com a situação, na forma educada e respeitosa de se comunicar, na expressão corporal que manifesta e na pontualidade. Esses profissionais tendem a ser mais procurados por empregadores porque tais características proporcionam melhor trabalho em equipe, já que facilitam boas articulações tanto intrasetores quanto intersetores das empresas, elevando, assim, potencialmente o crescimento da organização. Uma boa etiqueta no local de trabalho, ademais, tende não só a construir um ambiente edificante e desejável, como aumentar a produtividade. Nos empregos nos quais as etiquetas são seguidas, as pessoas são empáticas quanto às necessidades alheias, seja dividindo bem as tarefas para que não sobrecarregue ninguém, seja compreendendo as dificuldades dos colegas de trabalho. Além disso, é parte do comportamento reinante o respeito não apenas à hierarquia, como também mútuo, que expurga quaisquer formas de brincadeiras inconvenientes e fora de contexto. Isso faz com que o ambiente favoreça o crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores, levando-os a gostar de estar na empresa, uma vez que muitos dos atrativos que um local venha a oferecer para a sua adesão, o maior deles é a boa convivência entre as pessoas,
muito mais em uma sociedade em que elas passam mais tempo com os colegas de trabalho do que a própria família. Já em empresas onde as etiquetas não são adotadas, os funcionários despreocupados com os demais não cumprem rigorosamente horários ou são assíduos. Ao invés de o foco ser direcionado às tarefas, não só gastam tempo com picuinhas e fofocas, como trabalham em função dos próprios interesses. É muito comum, por exemplo, sobretudo em repartições públicas, servidores serem flagrados jogando paciência no computador enquanto outros estão atarefados atendendo grandes filas de pessoas. Por outro lado, empregados de organizações que não ignoram tais regras costumam ser mais produtivos e recompensados, com mais promoções e aumentos salariais, paralelamente ao crescimento das empresas. Por isso, a adoção dessa conduta revela-se benéfica tanto ao ambiente de trabalho quanto ao desenvolvimento do trabalhador e da empresa, razão pela qual deve ser sempre cobrada pelas corporações que querem se destacar no competitivo mercado. Bom, aqui está a nossa redação completinha. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido a minha explicação. Se você quer que eu faça uma redação nesses mesmos moldes, explicando aqui cada parte, como que eu pensei, da forma como eu pensei, se você quiser que eu faça uma argumentativa dessa, deixa aqui nos comentários. Se você gostou mesmo, se acha que vai ajudar outras pessoas, se você conhece pessoas que estão com dificuldade em redação expositiva, compartilha com essas pessoas. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, que você faça parte. E eu espero que você tenha gostado. Então, se Deus quiser, te vejo numa próxima aula. Até!